Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o livro de Números. Prosseguindo nosso estudo das Sagradas Escrituras, iniciamos hoje o estudo do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Números, portanto, é o quarto. Fazendo uma consideração inicial neste livro, ou sobre este livro, temos hoje o título do livro como Números, porque temos muitas enumerações do povo, temos também alguns censos, isso censos gerais, ou, vamos dizer assim, específicos dentro de um propósito de Deus, e alguns colocaram então um nome no livro, quarto livro da Bíblia, de Números. Mas noutro lugar, ou na origem hebraica, o nome do livro é No Deserto, que me parece mais adequado, ainda que Números faça parte, ou a enumeração faça parte do que temos no livro, mas no deserto fica mais adequado, porque é o que estava acontecendo ali no deserto, naqueles 40 anos que o povo de Israel peregrinou. Faremos menção às enumerações do povo, os censos. Faremos menção também a outros acontecimentos. Agora observem que Números vem trazendo algumas informações que devem estar colocadas dentro da palavra após o levantar do tabernáculo. Em Êxodo vimos que o tabernáculo foi levantado no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. E o que vamos estar falando aqui praticamente induz que estamos após o levantar do tabernáculo. Mas não está em ordem, como outras coisas na Bíblia. Moisés não teve preocupação de colocar em ordem ou registrar uma história sequencial do que estava acontecendo no deserto. O que temos, sim, é o Senhor disciplinando, colocando em ordem todas as coisas no meio do povo, tendo em vista que o povo estaria numa caminhada, numa peregrinação longa, até chegar à terra prometida. Então, para isso, o Senhor vai ordenar, como sábio administrador, e vai colocar em ordem muitas coisas. E também dentro da sua justiça, o que faltava ainda se estabelecer, ele vai estar determinando nesse livro de Números. Assim, no livro de Números, nós vamos encontrar esta preparação para as jornadas no deserto. Vamos encontrar acréscimo doutrinário, algumas coisas de ensinamento requeridos por Deus, e complementando com uma terceira parte, algo que encontraremos mais no livro de Números, alguns acontecimentos. Ainda que não tenha ordem nesses fatores, nesses registros, entretanto, o livro de Números é importante, dá para nós uma ideia suficiente de como foi o proceder do povo na caminhada ao deserto. Aí sim, nos faz entender, inaugurado o santuário, o povo já com o santuário, ainda tendo que atravessar o deserto para chegar à terra prometida, como isso se fez, o que aconteceu. Ainda que tudo não parece estar registrado, já que Números envolve um período de aproximadamente 38, 39 anos, mas é suficiente para preencher esse vazio. O povo saiu do deserto, construiu o tabernáculo e chegou à terra prometida. Nesse espaço último, temos os registros de Números. Assim, passando agora
as primeiras palavras, ao primeiro capítulo, aos primeiros versos, vamos ver o que é que Deus está fazendo, ordenando que seja feito no livro de Números. Primeiro capítulo, verso 1. Leiamos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, leiamos ainda o verso 2, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Continuemos. Da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Paremos. Aqui estão os 3 primeiros versos do livro de Número, no primeiro capítulo. O Senhor, primeira coisa que ordena é a enumeração do povo, contar o povo. Observe que não é o homem que está determinando contar o povo. Quem está determinando é o próprio Deus. E mesmo assim vamos ver que nunca saberemos o montante geral do povo. Fica em mistério. Que quando Deus conta dentro de todo o povo uma parcela, e isso para um objetivo. Mas qual é a contagem do povo de Deus? Não sabemos. E não cabe a nenhum de nós isto. Inclusive, em um momento qualquer da palavra, isso vai colocado. É proibido. Saber quantos são os de Deus, pertence a Deus. Conforme Paulo chegou a dizer, que este conceito fica firme. Deus sabe quem é dele. O mistério continua, mas a enumeração vai ser parcial e dentro de um propósito. E observem a parcialidade, começando de que só serão contados de 20 anos para cima os varões de todas as tribos de Israel, mas os que são para a guerra, 20 anos para cima. Não estão contados naturalmente os velhos, não estão contados, são contadas as mulheres, muito menos os abaixo de 20 anos. Continuando, a sequência é que, auxiliados por representantes de cada tribo, Arão com Moisés estarão contando todo o povo no deserto. Nós teremos no verso 19 do primeiro capítulo, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Fiz a citação somente da tribo de Judá. É a tribo mais numerosa no meio do povo de Israel. 74.000. Observe como Deus fez multiplicar a tribo de Judá. Há a promessa, a profecia de Jacó, dizendo que José seria numeroso. E de fato, José veio a ser uma tribo numerosa, mas dividida em duas, Efraim e Manassés. E mesmo somando as duas tribos, Efraim e Manassés, não alcançam o número de Judá, que foi 74.000. Mas, ainda como citação para compreendermos, no verso 37, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Parece que esta tribo é a menor de todas as tribos em Israel. É o mais caçula, é o menor de todos, e foi também uma tribo não numerosa em Israel. Temos, portanto, essa citação. Mas continuemos. Finalmente, o verso 46, depois de citar, observe, citei somente Judá, Benjamim, fiz citação a José, mas as demais tribos são contadas também.
todos os números delas estão aqui registrados nos versos do primeiro capítulo. Quem quiser ter ciência, é só acompanhar e observar esse número. Mas no verso 46, leiamos, diz assim a palavra: todos os contados, pois, foram 603.550. Observe que o número no segundo ano está praticamente perto do mesmo número do povo de Israel ao sair da terra do Egito, em torno de 600 mil, os de 20 anos para cima. Aí está a faixa de idade e a numeração. Nós temos que destacar o verso 47, que diz: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Voltemos ao verso 46. Todos contados, pois, foram 603.550. E a tribo de Levi, quantos foram contados? Não foram contados. Aqui temos, para fim de entendimento e entendermos com perfeição essas coisas, há em Deus um mistério. Quantas são as tribos de Israel? 12. Mas Deus disse para José: os seus filhos serão como filhos de Jacó, tribos em Israel. Então, José deu origem a duas tribos, Efraim e Manassés. Se assim é, se já existiam 12, uma se desmembrou em duas, então na verdade temos 13 tribos. Mas observe aqui nesta palavra e por palavras anteriores que Deus tomou para si a tribo dos levitas. Então a numeração continua sendo 12 do mesmo jeito. São 12 tribos. E a de Levi, que é contada como tribo, e ao mesmo tempo não é contada como tribo, porque já foi tomada para o Senhor, pertence ao Senhor. Portanto, quando forem contar as tribos, cuidado, são 12 mesmo. E a de Levi está à parte, pertence ao Senhor. E sobre isso veremos mais algumas palavras no decorrer dos versos, nos capítulos do livro de Número. Encerrando o capítulo 1, no verso 53, leiamos esta informação que é importante. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Além de não serem contados, deveriam ainda eles estar em torno do santuário. Observe, seria como que do povo de Deus, mas ao mesmo tempo sendo já de Deus, de uma forma especial, não contados entre os outros, mas estariam ali, rodeando o santuário, fazendo como que uma separação para resguardar a santidade de Deus. O povo de Israel, nas suas tribos, não poderia ter acesso imediato ao santuário, mas teríamos ali, com as suas tendas formadas, levantadas, todos os levitas cercando o santuário propriamente dito. Aguardem isso para observar o que está sendo colocado aqui. Terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Sim, que mais? Para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Então os levitas eram como que um cuidado para não deixar o comum do povo vir de qualquer jeito ao santuário e assim não serem, vamos dizer assim, incursores em transgressão e em irreverência para com Deus, e protegendo ao mesmo tempo o santuário de alguma outra coisa, de alguma profanação. Dando sequência, capítulo 2. O povo no deserto, como estariam? Já estamos vendo, tabernáculo e em volta os levitas.
cercando o arraial, ou o tabernáculo, melhor dizendo. Mas e as tribos, como estariam? Nosso Deus, como sábio, e também como é administrador por excelência, ele vai estar estabelecendo a ordem do povo, a forma disciplinada do povo se colocar no deserto. E assim, verso 2, diz a palavra, e leiamos juntos: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Então o Senhor vai dizer que ao redor do tabernáculo, ainda que imediatamente estavam os levitas, em sequência as tribos, mas cada um ordenadamente debaixo das suas bandeiras, bandeiras de seus pais, os patriarcas, as tribos. E o verso 3 vai começar a explicar, colocando os detalhes. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente, do nascente do sol, para o nascente, observe aqui a palavra, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Observe, imaginem um santuário de Deus no deserto, os levitas em redor com as suas tendas, depois teremos uma colocação mais bem definida sobre os levitas, mas à frente do santuário, bem à frente da porta de entrada do santuário, para o lado do oriente, o exército de Judá estaria ali presente. Mas o exército de Judá não é só composto por Judá, é composto também pela tribo de Zebulon e de Issacar. Então 3 tribos estariam ao oriente de frente para o santuário. Repetimos, o exército de Judá, com mais quais tribos? Zebulon e Issacar. Quem é o chefe deste exército? Naasson. O Senhor já deu as determinações todas, tanto do príncipe de cada tribo, como também o que estaria à frente de todo este exército. Mas observemos, 3 tribos por enquanto. Na sequência vai falar de todas as outras tribos. Procurando ser objetivo, dando os detalhes principais, vai dizer a palavra de Deus para nós, mais à frente, no verso 9, de que a quantidade deste exército das 3 primeiras tribos alcançava 186.400 guerreiros. E eles, na hora de marchar nas peregrinações, este exército sairia primeiro, sairia na frente de tudo. O exército de Judá. E observe, irmãos, você se destaca em Judá. Vamos entendendo. Quem é o general do povo de Deus? É Jesus, à frente do exército de Judá, sendo ele da tribo de Judá. Então ele é o que vai na frente, pela tribo de Judá, pelo exército de Judá e por todo o povo de Deus, enfim. Então este Naasson, filho de Aminadab, que foi colocado, é uma figura do próprio Senhor Jesus, saindo à frente de tudo, na obra, nos deslocamentos, nas guerras do povo de Deus. Sequencialmente, verso 10 do capítulo 2, vai nos mostrar que o segundo exército era o exército de Ruben. Onde estaria o exército de Ruben? O verso 10 coloca para nós que ele estaria para a banda do sul. O tabernáculo sempre é a referência, à frente o exército de Judá, e olhando para o tabernáculo à esquerda, para a banda do sul, estaria o exército de Ruben. Naturalmente, o exército de Ruben estaria acompanhado ou formado, além de Ruben, por outras 2 tribos, Simeão e Gade, o que encontramos também na sequência dos versos, dizendo que são essas tribos que estariam à frente,
E no verso 16, ao final, vai dizer que eles marcharão nas jornadas do povo em segundo lugar. Observe como Deus está disciplinando tudo. Vamos deslocar. Como seria? Primeiro, todo o exército de Judá se levantando, arrumando, vamos dizer assim, a bagagem dos seus pertences e deslocando na direção que o Senhor estabelecia. Em segundo lugar, já viria o exército de Rúben. Assim sucessivamente, vai dizer a palavra para nós no verso 17, que depois dessas duas congregações ou dois exércitos partirem um após o outro, aí sim, podemos ler, verso 17, então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Mais detalhes. Primeiro, o exército de Rúben. Segundo, voltando, primeiro o exército de Judá. Em segundo lugar, o exército de Rúben. Depois, estariam então partindo os levitas com o tabernáculo do Senhor. Em sequência, vamos ver no verso 18, que o terceiro exército é formado, ou encabeçado por Efraim, englobando as tribos de Benjamim e Manassés. O verso 18 vai dizer que eles estarão para a banda do ocidente. Se à frente é o oriente, e ali estava Judá, na parte posterior estava Efraim, que é a banda do ocidente. Em sequência também, naturalmente, o verso 25 vai falar para nós do quarto exército. Qual é o quarto exército? É o exército de Dan, acompanhado pelas tribos de Asser e Naftali, ou composto também, além de Dan, por Asser e Naftali, e esses estariam, diz o verso 25, ao norte, sendo o quarto exército a partir na sequência da caminhada. Se nós pudéssemos estar ao longe, vendo o povo de Israel deslocando no caminho das trajetórias determinadas por Deus, não estava bagunçado. Estava tudo organizado, disciplinado. Muitas vezes, infelizmente, vemos filmes ditos bíblicos, mas não são muito precisos, e vemos o pessoal bagunçado, desorganizado, de qualquer jeito. Mas olha o que eu vejo aqui na leitura de Números, não é só numeração, é também organização de tudo. Deus está organizando tudo. Esta é a trajetória, a forma do povo conduzir-se no deserto. Irmãos, trazendo para nós no dia de hoje, a nossa visão humana é muito curta. Mal nós conseguimos enxergar todos os irmãos dentro de uma congregação. Aqueles que congregam no mesmo templo, no mesmo local, chamada casa de oração. Mas entendamos que Deus tem a visão também global do seu povo. E Deus, se olharmos Apocalipse, sempre Ele está à frente do seu povo. Para vermos em Apocalipse, há uma beleza de exército, todos vestidos de branco. Aqui em Números, não vemos que o povo era obrigado a sair nos exércitos em branco, mas espiritualmente, vamos entender, toda esta comitiva deslocando no deserto, espiritualmente vendo hoje, está de branco e organizado. Se não estamos vendo, entendamos e creiamos que Deus está à frente de um povo organizado. Pode estar acontecendo muita coisa que aos nossos olhos está como que se perdendo, como que não há mais uma direção de Deus, mas não pense isso. Deus está à frente do seu povo continuamente. Se atentarmos para a palavra que Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, essa palavra é verdadeira. E se voltarmos a Apocalipse,
a visão que João tem é que o Senhor está andando no meio do seu povo. Então o Senhor está presente. E hoje, apesar das confusões do século presente, o povo de Deus está organizado. Vamos entender isso. Então vamos ver qual é a nossa posição, a posição determinada por Deus para cada um de nós que estamos dentro desta organização, e vamos ter a fé de que, obedecendo à direção de Deus, onde estivermos, estaremos no lugar correto de um belo e organizado exército, um imbatível exército, o exército em que o próprio Deus está à frente dele. Continuemos à frente no nosso estudo, indo agora para o capítulo 3. O capítulo 3 volta-se agora para a tribo de Levi, para falar alguma coisa, organizar, e segundo a justiça de Deus, na exigência da sua santidade, Deus vai estabelecer algumas coisas mais. E observe que Deus não é aquele que aceita as coisas de qualquer jeito. Às vezes vemos alguém usando a expressão, é para Deus. Como que dizendo, pode ir de qualquer jeito que Deus aceita. Não é assim não. Como alguns às vezes, na simplicidade, não ensaiaram o hino, ou não sabe cantar direito o hino, diz, mas é para o Senhor. Mas se é para o Senhor, é aí que tinha que ser ensaiado com muito cuidado. Teria que haver até uma consagração para depois vir apresentar ao Senhor. Portanto, vamos vigiar nossas palavras. É para o Senhor. Como que o Senhor aceita de qualquer jeito? O Senhor pode aceitar a simplicidade da nossa oferta, do nosso louvor. Mas não é de qualquer jeito. Não é assim. Nunca será. Portanto, vamos mudar nossas palavras. Continuando, capítulo 3. Voltando então, como disse, para Levi, a tribo separada pelo Senhor, o verso 1 e o verso 2 dizem assim, leiamos, e estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai, e estes são os filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Falando sobre a tribo de Levi, o Senhor primeiro fala de Moisés e de Arão, em particular de Arão primeiro, dizendo que os seus filhos eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas se voltarmos a Levítico, Nadab e Abiú estavam já mortos, fulminados que foram, porque levaram para o santuário fogo estranho. Então, na verdade, Eleazar e Itamar é que ficaram. Continuando, depois do verso 5, dando novas ordens, o Senhor vai agora apresentar uma exigência, que é algo que de fato, se fôssemos atentos lá em Levítico, poderíamos estar questionando. Deus agora procede à consagração da tribo de Levi. Se voltarmos a Levítico, no capítulo 8, vamos ver que Arão e seus filhos foram consagrados. E temos ali o ritual, tudo direitinho. Mas, e o restante da tribo de Levi? É agora, tão somente em Números, no capítulo 3, que Deus vai pedir então a Arão e a Moisés que façam vir à frente do povo toda a congregação da tribo de Levi. E aí sim, chamados eles para serem de Deus e para administrar o ministério do tabernáculo e terem todo o cuidado das coisas de Deus, deveriam ser consagrados. Lendo o verso 9, vemos assim, darás, pois, os levitas a Arão, Deus falou a Moisés, darás é dar, observe, é doar, é para ser como que posse, ou está à disposição de Arão, os levitas,
dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Para um pouquinho. Quero destacar isso aqui, não quero passar rápido. Os auxiliares do trabalho são dados como dádiva de Deus para a obra. Observem que muitos colocam o ministério como sendo uma honra para os chamados. Mas nós precisamos aprender um pouquinho com Paulo, que se intitulava servo e servia ao Senhor e à igreja. E aqui nós estamos vendo os levitas sendo dado a Arão como algo doado, uma dádiva, para ajudarem no ministério da casa de Deus. Naquele tempo, irmãos, eram só os levitas, mas hoje todos nós somos chamados. Verdadeiramente, na obra do Calvário, na nova aliança que Deus fez conosco, todos são chamados como levitas, porque somos sacerdotes de Deus. Observe isso. E ao mesmo tempo somos reis e sacerdotes. Ao mesmo tempo, cada um de nós temos algo de Judá e ao mesmo tempo temos algo de Levi. Nós reinamos como tribo de Judá. E ao mesmo tempo somos ministrantes do santuário como tribo de Levi. Precisamos entender isso. Então essas colocações não são só para entendimento como era, é para entendimento como devemos ser, agir, cada um de nós hoje. Assim, na sequência, observe o verso 10. Mas Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar, morrerá. Existe, irmãos, sim, ainda no meio do povo de Deus, uma sequência de situações em que quanto mais próximo de Deus, maior exigência há de santidade para esses. O povo de Israel todo é santo, mas observe que nem todos chegam ao santuário. Mais próximo do santuário está a tribo de Levi. Mesmo assim, dentro dos levitas se separa a família de Arão para estarem ministrando. Então existe uma sequência de mais perto, mais longe do Senhor, e quem está chamado mais perto, desse exige-se muito mais em santidade, porque leva sobre si o nome do Senhor, é responsável pela santidade do Senhor. E assim, cada um obedecendo isso e zelando pela sua posição, observe que não haverá ira de Deus sobre o povo, cada um ficando no seu devido lugar. Nós temos muitas vezes as pessoas contendendo, cada um querendo ser aquilo que imaginam ser mais honroso, ou até mais vantajoso, mas não é assim. Devemos observar o que Deus faz, qual é o dom que Deus nos deu, e conforme o dom, a capacidade, temos uma função, um ministério, uma missão no meio do povo de Deus, enfim. Continuando, ainda falando sobre os levitas, verso 11 e também o 12. E falou o Senhor a Moisés dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. É palavra categórica definida, determinativa. Isso já foi falado em Êxodo. Todo o primogênito morreria no Egito, mas os primogênitos do povo de Israel não foram mortos. Então eles pertencem a Deus. Mas em vez do Senhor tomar os primogênitos das tribos de Israel, não, tomou os levitas em seu lugar. Observe bem essa colocação. Aqui já temos a ideia do resgate. Alguém que assume a função ou a situação que caberia a um ou outro. E os levitas fizeram-se como que mortos para si, para viverem para Deus, porque senão a sentença seria morte para os primogênitos das outras tribos de Israel, porque consagrados a Deus estão. Assim,
Continuemos mais um pouco. Verso 14. E falou o Senhor a Moisés no deserto Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. É o Senhor mandando contar. Ele é o Senhor. Nós não podemos ter essa vaidade e presunção. É muito perigoso que vemos muitas vezes líderes religiosos querendo fazer menção da grandeza da sua responsabilidade administrativa, mas como vaidade pessoal diz: a minha igreja tem tantos membros. Cuidado com isso, é um perigo. Para começar, não é dele, nem a igreja, nem o povo. E aqui, quando Deus manda contar, restringe também aos de 1 mês para cima. Mas continuando, tudo isso aqui, irmãos, são os cuidados de Deus. Pode ser, ou parecer a nós, dispensável, pode parecer sem importância, mas Deus é criterioso, muito detalhista. Deus não deixa nada fora do lugar ou sem cumprir aquilo que é próprio da sua sabedoria e também precisão e também santidade. E assim, continuando, verso 17. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Paremos. Deus mandou contar. Só que, devagarzinho, o Senhor vai dando ou fazendo a citação de como era o povo. Primeiro era Levi, mas Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Portanto, entre os próprios levitas não era somente uma tribo toda, não, eles estavam repartidos em 3 famílias: os gersonitas, os coatitas e os meraritas. 3 grupos, 3 famílias, sendo que a família em particular de Arão foi tirada como sendo responsável pelo sacerdócio. E agora sim, inicia a contagem da tribo de Levi, no verso 21, começando pelo grupo de Gerson, os gersonitas, verso 21, de Gerson. No verso 22, foram eles contados, e o número foi 7.500. Isso vemos no verso 22. Destaco agora e leio o verso 23. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. Agora que o Senhor vai dizer quem que vai estar atrás. Imediatamente após o tabernáculo, os gersonitas, na quantidade que aqui já foi citada. Indo à frente, no verso 25, e a guarda dos filhos de Gerson, na tenda da congregação, será o tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E o 26 acrescenta: e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço. Pronto, o Senhor está falando. Gersonitas, conta, é este número, estarão na parte de trás do tabernáculo, assentando as suas tendas, o seu lugar de morada, na peregrinação do deserto. Quem será príncipe deles? O Senhor também disse quem é o príncipe deles no verso 24, dizendo que é Eliasaf, filho de Lael, é o príncipe na frente desta família, os gersonitas. E os gersonitas farão o quê no trabalho do Senhor? Na guarda de tudo, são responsáveis pelo santuário, no sentido da tenda, da coberta e as outras citações que nós já fizemos. Então, de todo aquele tabernáculo que já estava montado, na peregrinação, Gerson já tinha a sua responsabilidade. O que era a responsabilidade dele na peregrinação do deserto? Continuando, verso 27, vai falar de Coate, os coatitas.
Na verdade, contando os coatitas, o verso 28 vai dizer que eles foram 8.600 e tinham como cuidado a guarda do santuário. Onde eles ficariam? O verso 29 vai dizer, no final do verso 29, ao lado do tabernáculo da banda do sul. Fala sobre o seu príncipe no verso 30, que é Elisafã, filho de Uziel, e o 31 destaca que a responsabilidade deles no santuário será, observe o verso 31, a guarda da arca, da mesa, do castiçal, dos altares, dos utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Então, os móveis do santuário era a responsabilidade dos coatitas. Então, quando houvesse a peregrinação no deserto, desfazendo o tabernáculo, cada tribo, cada família já tinha a sua colocação e também responsabilidade, tudo em ordem, em particular os levitas, assim são os coatitas. Continuando, verso 33, o verso 33 deste capítulo 3 vai falar de Merari, os meraritas, e verso 34 diz que o número deles atingiu 6.200 nesta ocasião da expressão e registro de números. Que mais? O verso 35 vai dizer que o príncipe de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e eles estarão colocando as suas tendas de morada ao lado do tabernáculo, na banda do norte, diz o verso 35, ao seu final. E o verso 36 e 37 vai dizer qual é a sua responsabilidade. E leio, verso 36, e o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. Tudo, irmãos, administrativamente está em ordem. Não completou todo o trabalho, toda a organização, mas paulatinamente Deus vai organizando tudo. Por isso que chamar esse livro de Números restringe um pouquinho, como se fosse só números, mas não é números, é organização e também a peregrinação em si no deserto. Continuemos mais um pouco, indo agora para o verso 38, vai nos dizer que se nós temos gersonitas mais na parte de trás, se temos coatitas na parte do sul, se tem os meraritas na parte do norte, à frente do tabernáculo, quem estaria? Aí Deus coloca no verso 38, assim desta forma, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, na frente, ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar, morrerá. A obediência aos limites colocados por Deus, até isso também, ninguém podia ultrapassar, e aos levitas cabia a responsabilidade de resguardar o santuário de qualquer aproximação profana. Continuemos mais um pouco. O total dos levitas, irmãos, no verso 39 vai dizer que são 22.000, o número dos levitas. Pelo que, observem, só para nós sermos mais precisos, a ideia de maior ou menor tribo em numeração, essas coisas não são mais humanas. Porque, na verdade, no maior ou no menor, é dentro daquilo que Deus vai fazendo. Ainda que não compreendamos a razão das proporções de todas as tribos, mas, entretanto, Deus é perfeito em tudo. Nós não entendemos.
mas Deus sabe. Mas vamos em frente. Continuando dentro da ordem do Senhor, no deserto, capítulo 3, verso 40, Deus vai dar uma nova ordem de numeração. Deus diz para Moisés contar todo o primogênito, varão, homem, dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima. Os primogênitos, os que deveriam ter sido mortos lá em Êxodo, seriam os primogênitos, mas não foram, são do Senhor. Chegando à frente, todo aquele que fosse primogênito em cada família, em cada lar, seria do Senhor. E agora, já no deserto, no segundo ano, o Senhor diz, conta, quantos são os primogênitos? E que deveriam ser do Senhor. E vão contar, então, todos os primogênitos dos filhos de Israel, das 12 tribos, exceto Levi. O verso 43 diz para nós, leiamos, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Quantos? 22.273. Tá bom. Então o Senhor tem direito, entre as tribos, à vida de 22.273. Os primogênitos são dele. Mas como disse antes, Deus fez um resgate, substituiu-os pelos levitas. Então, quantos levitas deveriam ter para serem do Senhor? 22.273. Dentro daquilo que é do Senhor e na precisão de Deus, Deus agora diz, quantos são os levitas? Quantos são os levitas? Verso 39 que nós lemos, os levitas estão contados, e o final do verso 39 diz, foram 22.000. Vamos dizer assim, Deus tem direito a 22.273, mas ele só tem dos 22.000. Onde estão os 273 que eu tenho direito? É quando agora, outra vez, aparece a situação de resgate das vidas. Aí a palavra vai dizer para nós que o Senhor ordenou, então, que tudo é dele, e aquelas 273 almas que faltavam, verso 46 vai dizer isso, leio, quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás. E continua a palavra dizer. Então, a precisão de Deus. Deus não bateu os ombros assim, deixa para lá. Tá bom assim mesmo. Não. Sim, sim, não, não. O número tem que ser esse, então, esse é o número. E como vai fazer? Tem que haver o devido resgate. Se lembrarmos lá atrás, já em Levítico 27, temos ordens de Deus falando sobre resgate. E aqui também. Mas observem bem, mais um ponto, lá em Levítico 27, que tanto o consagrado como o substituto, ambos são do Senhor. E enfim, tudo se dá na esfera do povo, que é de fato de Deus e consagrado a Deus. São mistérios, só devagarzinho a gente vai entendendo. Mas, por favor, guardemos. Deus é preciso. Deus não quer nada mais e nada menos, mas o exato em tudo. É a perfeição e a sua justiça também. Vamos em frente no nosso estudo. Agora chegando ao capítulo 4. Vamos assim sequencialmente, de capítulo em capítulo, mas acompanhando, vamos explicando o que está acontecendo. Capítulo 4. Ordens do Senhor, verso 5. Leiamos o verso 5 e o verso 6 e vejamos o que diz aqui para nós. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu da coberta
e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texucos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. E vai seguir. O que quer dizer isso aqui? O Senhor administrando. Quando iniciar uma jornada, o povo, cada um, deveria naturalmente desmanchar ou desmontar a sua tenda, sua casa de morada no deserto, arrumar sua bagagem para a peregrinação. Tá bom, cada um faria disso a sua ocupação particular. Mas com respeito às coisas de Deus, primeiro Arão e seus filhos sacerdotes iriam para o santuário e não iam tirando para fora os móveis, não. Não. Primeiro eles teriam que chegar a cada móvel e cobrir o móvel. Desta forma que o Senhor disse aqui, observem, por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texucos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e depois colocarão os varais. Então, nunca ninguém veria a arca do concerto de Deus, porque ela já sai do santuário coberta. Assim também os demais móveis, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição, o castiçal, como lá fora a pia, como ainda lá fora o altar do holocausto, tudo isso sairia na disciplina de Deus, coberto com a pele de texuco e um pano de azul, destacando os varais que iriam no ombro dos coatitas, caminhando para o deserto. A santidade de Deus é reservada, é preservada, ninguém chega-se àqueles utensílios que são representativos das coisas de Deus. Observe que Arão, com seus filhos, são responsáveis por tudo isso. Lemos o verso 5 e o verso 6. O verso 7 e versos à frente vão falar de cada móvel, mas a sequência é essa: cobri-los. Verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os seus instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Olha o zelo de Deus, irmão, todo detalhado. Se nós aprendemos a ter esse zelo nas coisas de Deus, por isso que tem aquela palavra: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O nome do Senhor é grande, Ele é Deus, único e verdadeiro e vivo. É digno de todo respeito. Por isso, irmãos, que muitas igrejas, ou a nossa Assembleia de Deus mais passada, que era mais exigente, era mais abençoada. Hoje está havendo muita liberdade, mas chega a parecer irreverência. E cada um de nós consideremos isso. No entrar no santuário, no período do culto, nas orações, no deslocamento na igreja. Cuidado. A santidade de Deus continua sendo exigente. Não vamos acostumar com o aumento do número de pessoas nas nossas reuniões para negligenciarmos isso. E a tendência é essa: onde há muita gente, há muita dispersão do pensamento, das atenções, pelo que, sem querer, nos vemos conversando, nos vemos distraídos, olhando uma coisa, outra coisa, uma pessoa, outra pessoa. Mas Deus continua à frente e requerendo que nós tenhamos todo o cuidado para com Ele, com a sua presença, que é real em nosso meio. Continuando o estudo de Números, verso 16, vai dizer para nós: porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, o santuário e seus móveis. E a pessoa física responsável entre a família de Arão, está aqui, Eleazar.
no particular também do azeite, do incenso, das ofertas, tudo está no cuidado dele. Então, quando o povo iria fazer uma caminhada no deserto, já está tudo definido. Cada um tem a sua responsabilidade. Pronto. Não precisa ficar falando, nem correr na última hora, ficou isso para trás, aquilo outro também ficou para trás. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar daquilo outro? Não, todos deveriam saber já, porque Deus já deu as ordens específicas para tudo. Verso 17. O Senhor fala mais uma vez. O que o Senhor fala? Está no verso 18. Leio. Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas. Verso 19. Mas isso lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrir o santuário, para que não morram. Ao limite, irmãos, os filhos de Arão farão a parte deles, e não deixarão os outros chegarem. Não podem chegar. E observe que não é só uma questão de honra deles, isso aqui é a minha tarefa. Não, é porque se transgredir, ultrapassa o limite das coisas de Deus, pode ser fulminado. Então, como que imaginando? Se um coatita entra lá, já está pronto, não está pronto, quer uma mãozinha? Vou ajudar. Não pode. A função é de Arão e seus filhos. Os coatitas tinham que ficar lá fora esperando. E quando tudo tivesse pronto, responsabilidade de Arão, aí sim os coatitas seriam chamados. Porque se houver, de alguma forma, o ultrapassar dos limites da santidade de Deus, pronto, os coatitas seriam fulminados. Então, para que eles não sejam extinguidos, pela santidade do Senhor, que Arão deve cuidar, no que cabe ao outro, só cabe a partir do momento que estiver tudo pronto. Observamos o zelo uns pelos outros, até mesmo nas funções que devemos exercer. Continuemos. Ainda no capítulo 4, o Senhor vai falar, no verso 24, este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Já foi falado lá atrás, mas repete-se. Como também no verso 29, quanto aos filhos de Merari, já foi falado lá atrás, repete-se. Por que Deus repete? Não é justamente para ficar firme qual é a função de cada um? Então o Senhor repete. E a repetição às vezes é necessária pela nossa fragilidade, para estarmos advertidos ou mais uma vez alertados de qual é a função de cada um nas coisas de Deus. E assim vai seguindo a palavra do Senhor, e eu quero destacar no verso 35 que a idade para esses homens levitas trabalharem, a idade é de 30 anos. Nós temos também a colocação de idade para as funções. Se vermos lá atrás, para o homem estar pronto para a guerra, é a partir dos 20. Para ministrar a sua função como levita, é a partir dos 30. Será que por isso também Jesus, como sacerdote dos bens eternos, só passou a ministrar de uma forma direta a partir dos 30? Ou é coincidência? Não sei, mas é a partir dos 30 que os levitas poderiam entrar no trabalho do santuário. Temos outras colocações de idade, mais à frente estaremos falando. Assim, o verso 38 do capítulo 4 vai falar outra vez da contagem dos Gersonitas, 42 da contagem dos Meraritas e, finalmente, repete-se que agora, nessa nova oportunidade, os contados foram 8.580 para o serviço do santuário. Imagine, irmãos, 8.500 para trabalhar no santuário. A carga não era pesada, dava bem para organizar direitinho a caminhada e a tarefa do povo de Deus no deserto. Nada demais. Por isso que o Senhor pode dizer, né, que o seu fardo é leve
e o seu jugo é suave. Até parece que muita gente tinha folga, pelo que também podia fazer rodízio, né? A cada tempo, cada um era responsável. E isso vamos ver mais à frente, quando no tempo de Davi, tudo é colocado em ordem e por rodízio. A cada época, período de tempo, um grupo assumia a função, e isso continuadamente. Vamos em frente. Entramos agora no capítulo 5. O que diz o capítulo 5 no seu início? Uma palavra bem forte. E o Senhor diz: todo homem que for leproso, homem ou mulher, ou aquele em que houver alguma imundícia, seja tirado do meio do arraial. A ordem é precisa, declarada, clara. Leia o verso 2. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. E segue. Lança fora. Por que isso? Verso 3. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contamine os seus arraiais no meio dos quais eu habito. Não vamos olhar dentro do prisma que vemos na atualidade, os direitos humanos. Vamos entender a santidade de Deus e no sentido espiritual. Quem é imundo, quem é leproso, isso refere-se à transgressão e ao pecado, tem que ser tirado do meio do povo de Deus. Vivemos um tempo difícil, quando as leis do país protegem tanto as pessoas, que chega a parecer que protege mais aqueles que estão errados do que favorece e resguarda os que estão certos. Às vezes, hoje, se fazer disciplina na igreja, teremos problema com a legislação do país. Mas a ordem de Deus e a atuação da igreja no passado era de que todo aquele que está fora da palavra de Deus, que seja lançado fora do que se chamava rol de membros. Podemos ainda isso fazer, mas tem que ser com critério, nos resguardando de alguma armadilha da lei na legislação do país. Mas observe, irmãos, não vamos entender com isso falta de misericórdia, não, mas tem que estar bem certo. Deus é santo e não tolera aquilo que contraria a sua santidade. Olhando outra vez Isaías, a palavra é clara, que são os pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas vamos tomar espiritualmente mais ainda. Ainda que a instituição religiosa não faça a disciplina, o próprio Deus faz. Alguém pode achar que está bem, que está aí muito bem, em pecados, em transgressões, em que o homem ou a entidade não pode fazer nada, porque está resguardado por lei humana, mas diante de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o legislador dos céus e da terra. Então, diante dele, não adianta esconder, já está fora do arraial. Quanto ao que eu falo, misericórdia, continua a misericórdia, que uma vez cumprido a purificação desses imundos, eles poderiam retornar para o arraial, mas na situação de pecado, não há comunhão com Deus, não podemos diminuir isso. Há uma tendência a dizer, Deus é bom pai e vai levando. Não vai levando, não. Quando cumpriu o processo da imundícia, para Deus já está fora do arraial. Precisamos fazer esta análise. Por isso mesmo, vamos ver nesse capítulo 5, no verso 6, quando a palavra continua. Quando diz aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Pronto. O que Deus está dizendo? Errou contra Deus? Pecou? Está nessa situação, é responsável por isso. Se formos ler Ezequiel, a alma que pecar,
essa morrerá. Ah, sem misericórdia? Não tem misericórdia. E qual é a misericórdia? A não ser que apresente o substituto, que é justamente a expiação do pecado, que a própria palavra aqui não vai dizer. Se errou, é responsável, é culpado, vai tratar de reconhecer o erro e apresentar o seu sacrifício de expiação de pecado, trazendo para hoje. Não precisamos cada um ser advertido por outro. Cada um tem consciência. Errou, pecou, vai pedir a Deus perdão. Não deixa passar. Vai atrás do perdão, porque está em falta, está fora do arraial de Deus já. Sequência, capítulo 6. E essa palavra que nós estamos falando vai repetir daqui a pouco. Parece repetitivo, mas é Deus preocupado em nos abençoar. E mesmo que erramos, Ele dá a chance, mas não podemos errado ser por Ele abençoados. Capítulo 6. Nazireu. No passado havia o nazireu, aquele que se entregava para Deus, que se consagrava voluntariamente para Deus. E se consagrava-se para Deus assim, voluntariamente, então sobre ele estavam os termos da sua consagração. E aqui no capítulo 6 vai falar, e isso naturalmente era no tempo das figuras. Precisamos trazer alguma coisa de interpretação, de entendimento para a vida espiritual nossa hoje. Se foi consagrado ao Senhor, tem que se abster de coisas que para o Senhor são impuras. Aí, no caso, não pode chegar a bebida forte, ao vinho, não poderá chegar perto de coisa alguma imunda, não se pode fazer imundo por razão nenhuma, como também coisas que parecem sem problema, como diz a palavra aqui, mas também ele não pode usar de coisa alguma que venha da vinha, nem vinagre, nem a uva, nem a passa de uva, nada disso. Mas o que tem isso de mais? É aquilo, tomemos para nós, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, há coisas lícitas e há coisas lícitas. E Paulo conclui, mas por nenhuma delas me deixarei prender. Então, quando alguém se consagra a Deus, tem que saber, tem coisas lícitas e ilícitas. E por nenhuma delas, ele pode se macular, perdendo a consagração que fez a Deus, ou maculando essa consagração. Tanto assim que aqui a palavra vai dizer que se algum que se consagrou a Deus, voluntariamente ou involuntariamente, perdoe, eu vou voltar à palavra voluntariamente, se ele pecar voluntariamente é uma transgressão de ofensa como que desrespeito grave, né? É perigoso ser o que nós chamamos hoje, pecado contra o Espírito Santo. Mas se de alguma forma quebrar os termos da sua consagração, ou aquilo que de Deus é exigido, pronto, está em falta. Ele teria que apresentar-se a Deus com a oferta de expiação de culpa, depois com a oferta do sacrifício de expiação do seu pecado. Ele tem culpa na perda da sua consagração. E a palavra vai dizer mais coisas, mais detalhes do ritual daquele que, tendo se consagrado e perdeu a consagração, ele é culpado por ter perdido. Dentro do ritual, além das ofertas que eu disse de culpa e de expiação do pecado, tinha que se lavar e depois chegar diante de Deus. E a palavra vai dizer que o seu nazireado, a sua consagração foi perdida. Não fala aqui de uma volta, né, à consagração, não fala de voltar a se consagrar de novo em um novo período. Tenhamos cuidado. E de uma forma toda especial, muitos de nós já temos usado muitas palavras de consagração a Deus. E como é que está essa consagração? Muitas vezes, quando nós aceitamos Jesus, fazemos algumas palavras de compromisso com o Senhor. Isso voluntariamente, particular de cada um. Quando vamos para a água de batismo, já fazemos outros votos de consagração.
procura-se o batismo com o Espírito Santo e às vezes precipitamos com as nossas palavras e colocamos mais termos de consagração. E quantas vezes na vida? Cuidado para não perder isso aí, porque se perder é culpado. Pecou contra o Senhor, é responsável por isso, perdeu aquela consagração. Ainda que na lei não fala de um retorno, mas sabemos que pela misericórdia de Deus sempre há uma oportunidade de restauração. Eu disse sempre, entre aspas, tirando o pecado contra o Espírito Santo. Então vamos ter cuidado de analisar esses pontos. Continuando, capítulo 6, temos o verso 22 a 27, algo que hoje seria comparado com o que nós chamamos de bênção apostólica dentro do uso, por exemplo, da Assembleia de Deus. E o Senhor que instrui a Moisés para falar a Arão sobre como abençoar o povo de Israel. Leia o verso 23. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aí está. Ordem de Deus. Ao abençoar o povo, já está aí como abençoar. Os termos são esses, as palavras são essas. O Senhor te abençoe e te guarde. Verso 24. Verso 25. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. 26. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O verso 27, o Senhor vai esclarecer: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Perguntamos agora, por que então não fazer a bênção apostólica repetindo esses versos? Na verdade, não existe no Novo Testamento uma exigência para se abençoar o povo, ou a comunidade, ou a congregação, com essas palavras. Ao ouvir a expansão da mensagem de Deus para o mundo atingindo os gentios, aí há uma orientação outra, que não vai evocar ou chamar de novo os termos do judaísmo. Mas, entretanto, esses versos colocam para nós: se vamos abençoar o povo de Deus, usemos o verso 27, que dá para nós qual é o sentido. Por o nome do Senhor sobre os filhos de Israel, para que eles sejam abençoados. Então, como vamos abençoar o povo de Deus? Colocando sobre o povo de Deus o nome do Senhor. É assim. Não é pela letra, usando textualmente os versos 24, 25 e 26, que o povo será abençoado, mas colocando sobre o povo o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que, digamos assim, há aceitação em se abençoar o povo, como o costume de alguns, dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou como alguns citam o nome de Jesus: em nome de Jesus sejam abençoados, ou te abençoo em nome do Senhor, ou como alguns usam até a expressão de Paulo, tirando da sua carta alguma citação, em que Paulo não usa textualmente, nem a palavra de Números, capítulo 6, os versos 24 a 26, nem usa o termo que hoje é usado na Assembleia de Deus, por exemplo, em falar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Paulo tinha uma saudação, uma bênção ao final de cada uma de suas cartas. Então observe isso. Qual o principal? É o nome do Senhor, está sobre o seu povo. Isso que é o importante. Continuando mais um pouco, quero fazer observar, num estudo como esse, ainda que para alguns não seja necessário, é incorreto o uso de qualquer outro nome. Ninguém pode abençoar o povo de Deus em nome da religião, de forma nenhuma. Como ninguém pode abençoar o outro em nome de um mediador que venha a ser colocado, que não seja o próprio Senhor Jesus.
há muitos erros. Muitas pessoas abençoam em que nome? É muito comum nós vemos a expressão Deus te abençoe, mas no entendimento daquela pessoa, qual é o Deus dela? Qual é o Deus dela? Se observarmos em Êxodo, o Senhor fez questão de frisar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este é o meu memorial. Então não é só Deus te abençoe. Que Deus? E Paulo chega a dizer: entre os homens há muitos deuses e senhores, mas para nós há um único Deus e Senhor. Pelo que, na verdade, ao usarmos essa expressão, vamos entender que precisamos ser mais precisos. Falando do Deus, que Deus? O Deus vivo, Deus verdadeiro, que no passado citava-se, estava unido na revelação de Abraão, Isaque e Jacó, mas hoje sabemos muito bem de Cristo Jesus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo muitas vezes chega a citar, e Pedro também, e os demais apóstolos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí pronto, este é o novo memorial que podemos também estar usando. Sequencialmente, no nosso estudo, capítulo 7, por esse capítulo 7, vemos que o registro volta ao dia da consagração ou do levantar do tabernáculo. Diz o verso primeiro assim, nas primeiras palavras: e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo. Agora que vai falar sobre isso. E nós já vimos falar do tabernáculo sendo levantado e iniciado o processo lá em Êxodo. Mas agora em Números é que vai falar. E o que fala aqui no capítulo 7? Que cada príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel veio com uma oferta de consagração do tabernáculo. E aqui vai citar quais são as ofertas de cada um deles. Vou fazer menção, pelo menos no primeiro. Assim diz a palavra do Senhor. Verso 3. Trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 bois. Paremos. Os 12 príncipes das 12 tribos trouxeram uma oferta comum, ou geral, em que todos eles trouxeram 6 carros cobertos e 12 bois, no dia da consagração do tabernáculo. O que é que Moisés fez com 6 carros de boi? 6 carros cobertos. Moisés fez a repartição. Aquilo foi dado como oferta ao Senhor e foi recebido. E diz o verso 7: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Ou seja, os gersonitas tinham a responsabilidade das cortinas, das coberturas, do santuário e outras colocações mais. Então, receberam 2 carros para transportar esse material no deserto. Vamos ao verso 8. 4 carros, ou seja, o dobro, e 8 bois, deu aos filhos de Merari, os meraritas, segundo o seu ministério. Por que isso? Porque os meraritas tinham uma tarefa de um maior volume, conduzindo todas as colunas, todo o material do pátio. Então, um volume maior, receberam 4 carros. E os coatitas receberam o quê? Acabaram-se os carros. Sobrou nenhum? E nem podia, porque o verso 9 vai destacar outra vez: mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário e os levavam aos ombros. Como é no céu, a representatividade na terra também. Todos aqueles móveis da santidade de Deus, da representatividade de Deus, teriam que ser carregados sobre os ombros. Ah, se Davi tivesse lido com mais cuidado esse capítulo 7. Lembra-se de Davi? Que vamos estar considerando no estudo do livro próprio, que ele transportou a arca de Deus sobre um carro de boi.
Ele teve preocupação de fazer o melhor possível, um carro novo, bois novos, tudo uma beleza, mas errado. Tem que ser sobre os ombros dos coatitas. Se vermos a representatividade disso, nós vamos ver lá em Ezequiel que o trono de Deus está sobre as asas dos querubins. Quando Deus é transportado sobre as asas dos querubins. Então os coatitas, nesse ato, representavam os querubins que levavam aquilo que representava a santidade de Deus sobre os ombros. Continuando. Como também, no capítulo 7, os versos 10 a seguir, vão mostrar para nós que cada príncipe fez a apresentação da sua própria oferta. Verso 10 diz: e ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E a palavra vai mostrar, no verso 12, que no primeiro dia, quem ofereceu a oferta foi o príncipe da tribo de Judá. O que é que ele trouxe de oferta ao Senhor no primeiro dia? Além dos bois, que já foi algo da coletividade das 12 tribos. O verso 13 destaca: a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Pronto. Primeiro dia, houve essa oferta. Segundo dia, o segundo príncipe da segunda tribo trouxe a sua oferta. Observe agora, irmãos, a disciplina, a ética nessa hora de se dar presente ou de fazer oferta, até mesmo ao Senhor. A oferta é considerada a mesma. O que o segundo príncipe vai apresentar? A mesma coisa que o primeiro ofertou. Terceiro príncipe vai oferecer o quê de oferta? A mesma coisa que os 2 primeiros ofereceram, e assim sucessivamente, mostrando a ética de ninguém querer parecer mais do que o outro, oferecendo algo que pudesse ser maior. Mas como um veio, veio o outro. É um dos sentidos. Como também tem um sentido que na presença de Deus, todas as ofertas que cada um trouxer têm a mesma valia diante de Deus, porque é aquilo que cada um pode oferecer. Aí está a representatividade também do dízimo. O dízimo é o mesmo para todos. Qual é a oferta que o Senhor determinou do que é a sua parte? O dízimo. O dízimo de quem recebe muito é dízimo. O dízimo de quem recebe pouco é dízimo. Não tem menos e nem mais. É o mesmo valor. No capítulo 7, observe que eu posso simplificar este capítulo 7, que é longo, só lembrando que são a descrição repetitiva de cada uma das tribos e das suas ofertas. Mas é a mesma oferta. Lendo, como lemos, os versos 13 até 17, a mesma passagem é repetida para cada príncipe. Assim, os mesmos termos são 12 vezes colocados aqui no capítulo 7. Verso 89. É bonito esse verso, porque mostra a autoridade de Moisés reconhecida pelo povo. Por quê? Vamos ler. Leiamos juntos. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Ou seja, o tabernáculo levantado, Moisés, quando ia falar com Deus, o povo ouvia o diálogo. Então,
Observe, quando Moisés saía com a ordem, ninguém questionava se Deus tinha falado ou não, porque eles tinham ouvido Deus falar com Moisés, conforme está no verso 89. Então, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Nós vamos fazer a interrupção do nosso estudo nesse capítulo 7, deixando para a oportunidade seguinte o capítulo 8 e os capítulos que se seguem. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.